Fala galera, beleza? Vamos lá. Questãozinha de dinâmica com atrito, tá ok? Ele aborda dois blocos, né? Pede que você aborde os dois blocos com a mesma massa. Te diz que a superfície rugosa ela está em contato com o objeto A e o coeficiente de atrito dela equivale a 0,2. E te pergunta a aceleração do sistema. Aí você poderia resolver naquela condição em que a gente resolve mais rápido, tratando os dois objetos como se fossem um só. Mas aqui é um curso em que eu quero que você aprenda física de verdade. Então o ideal é a gente resolver por enquanto separado, para pegar prática. Vamos lá, o objeto A tem massa, ele sofre ação de quê? De força-peso. Então esse peso aqui é o peso que age no centro de gravidade do objeto A. Esse peso, o objeto por estar em contato com a superfície, ele pressiona a superfície também. E provoca uma ação, né? Uma superfície, ele provoca uma força de contato. Quando ele reproduz o peso dele na superfície, é uma ação. E para a ação, você tem a nossa reação normal. Fora a reação normal e a força-peso, a normal que age em A, ó, fora esses dois vetores, eu tenho um atrito. Porque a tendência de movimento, se você perceber, é para a sua direita. A tendência de movimento é que o objeto B caia e que o objeto A se movimente para a sua direita. Então, esse objeto, ele também, além de pressionar verticalmente a superfície, ele pressiona horizontalmente. Ele executa uma força horizontal aqui, ó. E para toda ação você tem o quê? Uma reação, que é a força de atrito. Então, essa força de atrito eu vou colocá-la nessa posição. Fora peso normal e força de atrito que agem em A, qual é a outra força que tem em B? Eu tenho o peso de B e a força tensora, que age nos dois corpos. Hã? É isso mesmo. A força tensora ela é provocada pelo fio, ela também já é uma força de reação, porque esse bloco B ele tenta cair, então ele puxa o fio para baixo. O fio puxa o bloco de volta, através de uma força que age no bloco, mas a gente coloca em cima do fio porque ela está partindo do bloco. Ó. Essa força tensora, se alguém lhe perguntar, ela age no bloco, executada pelo fio verticalmente para cima. Do mesmo jeito essa força tensora ou tração, fique à vontade. Ela age em quem? Ela age no bloco A, mas ela é provocada pelo fio. E elas são numericamente o quê? Iguais. Por que esses vetores são numericamente iguais? Porque eles agem no mesmo fio. Então, toda vida que você tiver forças tensoras que agem no mesmo fio, você pode criá-las como se fossem de valores iguais. Como se fossem não, elas são de valores iguais. Fora isso, você tem um peso de B, né? E o peso de B está aqui, ele, peso de B. Galera, fora peso, normal, tração, força de atrito, pronto, acho que todas as forças nós já colocamos. Há movimento do objeto A na vertical? Não. O objeto A se movimenta ao longo dessa direção? Não. Então, esses dois vetores, ó, eles se anulam. Fora isso, Eduardo, esse objeto A está se movimentando para a direita? Sim. Então, a força tensora é maior do que a força de atrito. Esse objeto B, ele está caindo? Sim. Então, o peso de B, ele é maior do que a força de atrito. Então, Eduardo, ela é maior, me perdoe, do que a força tensora. Então, Eduardo, se esse objeto está se movimentando para baixo e ele tem um movimento acelerado, eu tenho como aplicar a segunda lei de Newton. Perfeito. Bora lá. Aplicando separadamente aqui. Qual é a força resultante que age apenas no objeto A? Não quero aplicar aqui a fórmula, por enquanto, massa vezes aceleração. Quero que você olhe para o objeto A e diga assim, quais são as forças que agem em A que resultam e criam uma aceleração? Quem é a favor do movimento você coloca como positivo, quem é contrário ao movimento você coloca como negativo. Então isso vai ficar justamente força tensora menos a força de atrito que age em A. Quando você vai analisar o objeto B, qual é a força resultante que age em B? Aí você tem a favor do movimento, ó, é positivo, contrário ao movimento é negativo. Você tem o próprio peso de B menos a força tensora. Agora sim a gente pode substituir pela segunda lei de Newton. Substituindo, o que é a força resultante que age em A? Massa de A vezes a aceleração. Só que o que foi que ele lhe pediu? Que você tratasse as massas de A e B iguais. Então eu não vou diferenciar massa de A e massa de B, tá bom? Massa de A vezes a aceleração igual a tração menos a força de atrito, que é μ vezes a normal que age em A. A força resultante em B, massa de B, que é M, vezes a aceleração, igual ao peso de B menos a tração. Pronto. Aplicados aí os vetores, substituído pela segunda lei de Newton, a gente consegue montar um sisteminha. Se você perceber, eu consigo montar um sisteminha com essas duas equações. Isso vai ficar justamente montando um sisteminha. Massa de A, aliás, massa, né? Porque não existe massa de A e massa de B, porque elas são iguais. Massa vezes a aceleração é igual a tração, ó,
menos mi vezes. Deixa eu substituir logo. Que é normal de A? É o peso. Então, eu vou substituir também por massa vezes gravidade. Peso, massa vezes gravidade. Lembrando que as massas são iguais. E a outra, ó, massa vezes a aceleração é igual a PB menos a força tensora. Quando você usa o métodozinho da soma, em que você vai somar isso aí, o que é que você nota? Que essa força tensora ela é cancelada, galera. Ó. Que esse peso de B que eu diferenciei aqui nem precisava. O peso de B, na verdade, é massa de B vezes gravidade, que é M vezes G também. Então, substituindo MA mais MA, 2MA, igual a, substituindo aqui o peso de B na positivo, vai ficar massa de B vezes a gravidade, mas a massa de B é a mesma massa de A, então as massas são iguais, menos Mi, M e G. Mi, M e G. O que você bota? Percebe? Dá para colocar a massa em evidência e cancelar com a outra. 2 vezes a massa vezes A termina sendo igual a mg, aliás, m colocando em evidência. Colocando o valor de m em evidência, tá bom? Quando eu coloco m em evidência, o que é que você nota? M em evidência, g menos o mi e o g de novo. Então você nota que essa massa, ó, ela é cancelada. Então isso vai ficar justamente 2A igual a G menos Mi e G. E você nota que eu tenho 2A e substituindo agora, quem é G? 10. O Mi, 0,2. 0,2 vezes 10, 2. 10 menos 2, isso vai ficar 8. Então a aceleração equivale a 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza?